programa de demissão voluntária para a gente fazer uma redução dessa estrutura de despesa financeira. Então, se vocês me permitirem, vou fazer uma primeira contextualização, tá? Então, diagnóstico. Vamos falar assim, o setor de logística, né, onde os Correios estão inseridos, os Correios são o principal player aqui no Brasil, ele vem sofrendo uma transformação bem grande nos últimos tempos, né? Essa transformação não acontece só no Brasil, mas acontece no mundo também, principalmente pelo crescimento do e-commerce, da parte de encomendas e um ambiente concorrencial bem mais robusto do que a gente tinha no passado. Essa configuração ela se acelerou durante a pandemia do Covid de 2019, né? E num primeiro momento, inclusive, a empresa conseguiu oferir mais receita do que ela vinha oferindo porque a parte de encomendas aumentou bastante. Então, se num primeiro momento lá para 2021 isso foi favorável, tem um outro fator ali que talvez fosse difícil de enxergar naquele momento, que era a questão da aceleração desse ambiente concorrencial e do próprio e-commerce no mundo inteiro. Então, o que eu estou falando, gente, assim, ó, é um ambiente que a gente está inserido, mas é um ambiente internacional, tá? Isso não é uma realidade só do Brasil. Então, quando a gente pega para avaliar as empresas de Correios no mundo inteiro, a situação que a gente tem aqui no Brasil, ela é uma situação comum às outras empresas que prestam o mesmo tipo de serviço, né, inclusive a universalização, em outros países. Então, vamos citar aqui empresas que têm prejuízos registrados e tem outras empresas que vêm conseguindo gerar lucro. Então, a empresa do Correio do Canadá, dos Estados Unidos, da Índia, são exemplos de empresas que registram prejuízo, e tem outras empresas que conseguem registrar lucro, que é o caso da empresa de Correios da França, do Japão, da China, né? Então, tem exemplos nos dois grupamentos, tanto empresas que geram prejuízo como empresas que geram resultado positivo. Tá? Bom, dentro desse cenário, a inclusão dos Correios no programa de desestatização contribuiu também para um enxugamento no investimento para tornar a empresa mais eficiente. E aí vamos falar de três questões que são comuns a essa realidade dos Correios no mundo, né? A primeira, eficiência operacional. As empresas que conseguirem se adaptar ao novo ambiente, ter eficiência operacional, tem mais condição de gerar resultado positivo e competir no mercado e trabalhar com encomenda, ainda prestando serviço de universalização. Então, essa é uma questão relevante. A outra questão que é comum também no cenário mundial, que a gente consegue enxergar dos exemplos no mundo, é uma diversificação de portfólio de produtos e serviços. Então, normalmente, as empresas que geram lucro, né, que têm resultado positivo, conseguiram se adaptar rápido e conseguiram aumentar o portfólio de oferta de produtos e serviços. E aí tem um destaque serviços financeiros e serviços de seguridade, que são, acho que, os carros-chefes aí da maioria das empresas que geram resultado positivo. Então, esses dois itens já são fundamentais, e o último item é a forma como se dá o tratamento dos serviços de universalização. Os serviços de universalização, a gente fala às vezes de forma abstrata, mas de verdade o que a gente está dizendo é que um cidadão numa região mais longínqua do país, né, um Brasil com dimensões continentais, ele vai ter acesso aos serviços de postagem, de encomenda, da mesma forma que um cidadão que mora num grande centro do país, né? Na cidade de São Paulo, BH, Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal. Então, os serviços de universalização vêm sendo preservados em quase todos os países, né? O exemplo majoritário é de preservação dos serviços de universalização, e aí sempre encontrando fórmulas de dar viabilidade para essa prestação de serviço. Tá? Então, o que aconteceu de fato aqui, que é um fator comum, como eu falei, no cenário internacional,
é que a nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade, e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. Então, nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa, e ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo. Tá? Então, esse é a fórmula, é uma visão do que aconteceu para a gente estar com resultado negativo, e aí a gente tem que entender o que dá para fazer para a gente sair desse ciclo negativo e começar a criar o rito de sustentabilidade da empresa. Tá? Então, o programa de reestruturação que a gente está fazendo tem uma primeira visão de curto prazo, que ela está pautada num corte de despesa, tá? E aí com foco para a gente já mexer na eficiência operacional, na diversificação de receita, naquilo que a gente enxerga como viável para o curto prazo, e também numa recuperação da saúde financeira do caixa, né? E com essa saúde financeira recuperada, a gente ter a normalização da atividade, o ganho de qualidade, e a gente parar de perder receita e parar de potencializar esse ciclo que eu citei há pouco. Tá? Então, vamos falar, quando a gente fala de corte de despesas, o primeiro ponto fundamental que a gente está entabulando neste momento é um programa de demissão voluntária para a gente fazer uma redução dessa estrutura de despesa da empresa e a gente começar a ter o equacionamento entre receita e despesa. Tá? Esse programa de demissão voluntária ele está sendo tratado de forma bem cuidadosa para a gente enxergar no país onde a gente tem ineficiências, né? Onde a gente tem ociosidades, e não trabalhar de uma forma linear, de repente perdendo capacidade operacional onde a gente já está justo e não gerando todo o potencial de resultado que a gente pode alcançar. Então, é o cuidado que a gente está tomando nesse momento. A outra questão que a gente está tratando é a renegociação de contratos com fornecedores, aí com foco nos maiores contratos. A ideia é a gente fazer a normalização da operação com cuidado, né, para que a gente tenha um retorno da qualidade da nossa operação, um retorno da saúde financeira, mas negociando contrato a contrato com bastante responsabilidade para que a gente adote uma estrutura de custo o mais enxuta possível para reequilíbrio. E a outra questão que a gente está enxergando é a diversificação de receitas, né? E tem uma primeira reaproximação com os maiores clientes, eu estou viajando essa noite já para encontrar alguns. Tem a parte do desinvestimento de imóveis, né, de ativos que são ociosos e estão líquidos hoje, a gente consegue fazer venda, tem muitos já identificados, inclusive precificados. A gente está vendo uma forma de otimizar isso, fazer de uma forma mais ágil. Isso também impacta na redução de despesas com manutenção desses imóveis que a gente não usa de fato na operação e que estão ali consumindo parte da nossa estrutura. E a outra é um estudo das novas frentes de negócio, tá? Para a gente olhar as referências internacionais e ver o que a gente consegue fazer no tempo para ampliar o portfólio de produtos e serviços e ampliar a gama de receitas que a gente consegue oferir. Bom, dada essa visão entre receitas e despesas, para que isso seja viável, a gente precisa recuperar a liquidez da empresa. Tá? A gente precisa fazer a recuperação da saúde financeira do caixa para que a gente tenha capacidade de implementar, por exemplo, o PDV. E essa saúde financeira está passando por uma negociação com um sindicato de bancos para que a gente faça uma captação de recursos e aí a gente recupere a nossa capacidade para o biênio 2025-2026. Tá? Essa operação está sendo entabulada dentro de condições adequadas para a gente ter o suporte à operação, mas que ela também seja viável para a gente poder fazer o cumprimento do próprio contrato de crédito que a gente vai assinar. Então, em termos de prazo, condições financeiras, taxa, a gente está negociando com bastante responsabilidade para que seja uma operação estruturante para que a gente consiga fazer dessa operação uma ponte para a nova situação dos Correios que a gente enxerga já ali para frente. Tá?
Bom, eu queria concluir dizendo que a gente vai seguir atento e de forma muito responsável para enxergar e cumprir aquilo que a gente enxerga em termos de redução de custos, né, operacionais, para a gente cumprir aquilo que a gente enxerga em cima de possibilidade de ampliação de receitas e também a garantia da sustentabilidade financeira e recuperação da empresa no médio e longo prazo e não só numa visão de curto prazo. Tá? Lembrando que o objetivo final é de recuperação da empresa, uma recuperação estrutural, para que a gente tenha uma nova empresa funcionando em parâmetros de estabilidade e de tranquilidade no futuro próximo, tá bom? Bom, aqui eu abro para perguntas, como é que vem? Obrigado, senhor presidente. Nós jornalistas, nós informamos que as perguntas devem ser direcionadas ao presidente.